Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo a apresentação. Meu nome é Alberto Martins Barros, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas da UF. Meu orientador é o professor Fábio Ferreira Dias. Meu projeto se chama Uso de Sensoriamento Remoto em Águas Costeiras para estimar a concentração de clorofila A e sua correlação na ocorrência da espécie Emerita brasiliensis. E aí, passando por uma introdução rápida, o que seria o Emerita brasiliensis, né? É um organismo bentônico que compõe uma ampla biodiversidade costeira, seria um crustáceo decápode chamado popularmente de tatuís, ou seja, o Emerita brasiliensis basicamente são os tatuís, né? Eles se distribuem ao longo de toda a costa brasileira e são encontrados também em longos trechos da América do Sul e América do Norte, possuem grande abundância, sobretudo em praias dissipativas. As características dessa espécie dão a ela uma grande importância nas cadeias alimentares marinhas e a conferem como um excelente bioindicador de qualidade. Como objetivo desse projeto, a gente tem a ideia de trazer técnicas de sensoriamento remoto para estimar os níveis de clorofila A em duas praias do Rio de Janeiro com diferentes estágios de ocupação, entender sua correlação com a ocorrência da espécie Amanita brasiliensis, uma vez que o conhecimento disponível sobre a biodiversidade costeira ainda é bastante limitado. É importante ressaltar que as altas concentrações de clorofila elas podem indicar uma alta produtividade primária. E aí, nessa imagem, para contextualizar, a gente tem aí dois indivíduos laros dominicanos, conhecidos popularmente como gaivotões, caçando tatuís na Praia de Grumari. Essa imagem a gente fez em um campo, um levantamento de campo na Praia de Grumari. Como materiais e métodos desse projeto, a gente teve como primeira etapa o levantamento bibliométrico para entender as tendências e características de pesquisas dessa natureza, né? E para isso a gente utilizou a base Scopus. Eles forneceram informações de publicações, definimos a palavra-chave, que seria Emerita brasiliensis, e por fim utilizamos o software VozVia para processar dados e gerar mapas de citações, mapas de palavras-chave e de principais países que publicam. É, Posteriormente, né, a área de estudo do trabalho são as praias de Grumari e o canal de Sernambetiba, na Praia da Macumba, localizadas ambas na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós utilizamos o, o satélite Sentinel-2. Para fazer estimar os níveis de clorofila A, é, nós obtemos as imagens no site oficial do programa Copérnicos e fizemos uma correção atmosférica utilizando o software QGIS e lá utilizamos o plugin chamado Semi-Automatic Classification Plugin. E após essa correção atmosférica, o raster é transferido para o software ArcGIS 10.8. Lá as imagens são recortadas de acordo com cada área de estudo, né? Que foram vetorizadas anteriormente no Google Earth Pro. Após essa etapa, a gente utiliza a calculadora raster para calcular o NDCI através da relação da banda 5 menos a banda 4, dividido pela banda 5 mais a banda 4. Lembrando que a gente utiliza o Sentinel-2 e não outro satélite, não usamos o Landsat, nenhum outro, sim Sentinel-2. E depois dessa etapa, nós geramos os resultados dos níveis de clorofila A de acordo com o NDCI. E aí, por que o NDCI? Né? O NDCI ele se mostra bastante útil para a gestão ambiental costeira, porque é importante compreender a relação entre as espécies com os diferentes ambientes, né? Sejam eles ultraoligotróficos, oligotróficos, mesotróficos, supereutróficos, eutróficos e por aí vai. E como os nossos processos de trabalho, né, a gente teve primeiro a elaboração do projeto e a revisão bibliográfica, que já foi feita essa parte, e posteriormente a coleta de dados, tratamento de dados e discussão de resultados que estão em fase de execução. É importante ressaltar que as pesquisas de campo elas estão em fase de execução, como eu falei anteriormente, e é importante que as imagens de satélite sejam obtidas na mesma data e horário de levantamento de campo para que não haja uma discrepância nos resultados, né? E é também importante que esse levantamento seja feito durante a maré baixa, pois aí conseguimos ter melhor dimensão, pois é exposto melhor a acumulação de grandes volumes de algas, sendo essa uma condição para a aplicação dessa metodologia.
E aí, passando por a discussão dos resultados rapidamente da bibliometria, como resultado dessa análise, dessa pesquisa bibliométrica, foi possível compreender o desenvolvimento e as tendências de pesquisas sobre a espécie estudada ao longo de um período de 20 anos, entre 1981 e 2021. E aí geramos mapas bibliométricos de acordo com diferentes variáveis. E aí é perceptível uma inconsistência no estudo sobre a macrofauna bentônica, com apenas 39 trabalhos publicados pelos Scopus ao longo de 20 anos, sendo uma média aí de menos de duas publicações por ano, né? E como primeira variável trabalhada, nós temos aí mapa de cocitação, esse esquema de cocitação de trabalhos sobre a espécie bonita brasiliensis, em que cada cluster representa aí uma linha de pesquisa é, que foi seguida, né? Como segunda variável, nós temos aí esse esquema de consultação de autores mais citados em estudos sobre a espécie Amanita brasiliensis. E, novamente, como na variável anterior, cada cluster representa aí uma linha de pesquisa, alguma características diferentes de pesquisa que foram detectadas. É, E aí, por fim, nós temos aí o mapa, né, esquema de países que mais publicaram, tendo destacado aí o Brasil com 24 publicações, e também o esquema de palavras-chave mais citadas. Nós escolhemos aí as 10 palavras-chave mais citadas e fizemos esse mapa e está em cinza porque não foi gerado nenhum cluster, apenas para a gente ter uma dimensão de pesquisas dessa natureza. E aí, partindo para as tabelas NDCI, como trabalhar com os dados, né? É, a gente tem que ter em vista que, avaliando o nível de estado trófico de determinado corpo hídrico, a clorofila A, ela sugere a reação desse ambiente ao agente causador da eutrofização, podendo indicar o crescimento de algas e fitoplâncton devido à grande quantidade de nutrientes. Assim, o índice NDCI ele é amplamente aplicável em águas costeiras, já validado por Mishra, e pode ser utilizado para detectar a proliferação de algas e inferir qualitativamente as faixas de concentração de clorofila A, bastante semelhante ao NDVI, no caso de estudos sobre a vegetação terrestre, né? E aí, novamente, retomando Misha, com base nas propriedades de absorção e na estrutura da banda espectral, espera-se que valores de NDCI em massas de água com biomassa é, de algas moderada a elevada variem no intervalo aí de menos 0,3 e próximo de 1. É, e aí ele faz essa relação do que seria, como apresentar o NDCI em um esquema de levantamento de campo na vida real, né, no caso, o que representaria, né? E, e aí, no caso de uma proliferação severa de algas, seria algo na faixa ali de 0,5 a 1. E aí, articulando com outros autores que trabalham com isso, a gente traz o Lamparelli, que sugere que o nível de concentração de clorofila A acima de 11,3 microgramas por litro pode indicar um processo de eutrofização em ambientes lógicos, no caso, né? Obviamente, tendo opa, perdão, passei. Obviamente, tendo a clorofila como principal parâmetro para realizar essa análise, e Hollister, Milstead e Crick indicam uma taxa superior a 7 microgramas por litro para eutrofização é, em ambientes costeiros. E agora, passando para a nossa área de estudo, nós temos um levantamento feito primeiramente em março de 2022, no verão, e depois em setembro de 2023, na primavera. E aí, passando, já vou retomar, fizemos também um mapa de esgotamento sanitário e um de uso cobertura. E aí, a partir disso, a gente consegue perceber que o entorno do Canal Senampetiba, da Praia da Macumba, possui bairros, especialmente Recreio dos Bandeirantes, com consideráveis áreas de lazer, favelas, áreas comerciais e de serviços, né? Ou seja, uma área bastante urbanizada. Assim como foi possível perceber áreas sujeitas à inundação, cobertura vegetal lenhosa, cobertura arbórea e arbustiva. E nos mapas de esgotamento sanitário, a gente consegue perceber um maior nível de esgotamento chegando próximo à praia, provavelmente por questões socioeconômicas, enquanto em áreas mais distantes você já tem os níveis mais baixos de esgotamento sanitário. É...
E agora, retornando ao NDCI, essa área ela se destaca por ser um ambiente majoritariamente eutrófico, em que o nível mais alto de NDCI atinge 0,58 em março, no verão, né? E 0,64 em setembro, na primavera. Esse nível apresenta em valores reais uma taxa superior a 50 miligramas de clorofila por metro cúbico, o que apontaria uma tendência de proliferação severa de algas de acordo com a relação imposta por Michel, né? Já para Lamparelli e Hollister, Milstead e Craig, esse ambiente ele apresentaria, principalmente no canal e boa parte da faixa de praia, uma classificação que seria de eutrófica a hipereutrófica. E agora indo para a Praia de Grumari, passando também novamente para o uso e ocupação, se destaca com uma grande área de cobertura arbustiva, afloramentos rochosos, pequenas áreas recreativas e residenciais, e já o Oceano DCI, ele apresenta níveis até similares à Praia do Macumba, tendo ele um nível superior a 0,53 em março e 0,55 em setembro, indicando também alguns pontos de tendência à proliferação de algas, é, tal como tal como a Praia da Macumba, né? Ou seja, um ambiente que apresenta áreas eutróficas. E aí, como considerações desse projeto, a gente vê que as duas áreas analisadas é, apresentam áreas com tendência à eutrofização, mesmo com graus diferentes de ocupação, porém é importante também a gente ressaltar que as áreas geográficas de cada uma apresentam diferentes tamanhos, né? Se você for perceber, em que a área com maior ocupação tende a ter uma área maior de eutrofização, enquanto a área de menor ocupação tende a ter uma área menor de geográfica, né? Em processo de eutrofização. É, E aí, através da biometria, a gente conseguiu perceber e detectar a necessidade da aplicação de novas metodologias no estudo sobre a macrofauna bentônica. E, tradicionalmente, a biologia e a ecologia utilizam métodos que tendem a desconsiderar os microecossistemas presentes nas praias. Então, assim, é possível afirmar que houve pouquíssima evolução metodológica em estudos dessa natureza nos últimos 20 anos. É, é importante ressaltar que o trabalho ainda está em andamento, e as análises e levantamentos ainda estão sendo realizados, mas ainda assim a gente espera que no final do projeto a gente consiga contribuir com resultados que representem um avanço metodológico em estudos sobre ecologia costeira, uma vez que o NDCI, né, o Índice de Diferença Normalizado por Clorofila, já validado por Mission, e através de sensoriamento remoto, ele pode ser utilizado com sucesso para monitorar a presença de clorofila em águas costeiras, águas estuarinas e por aí vai. E até então nós apresentamos bons resultados quanto a isso. Eu encerro por aqui, obrigado pela atenção.